Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, Caped-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o Caped, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso Caped. Estamos iniciando agora, neste final de semana, o terceiro trimestre de 2019, tendo como título Tempo, Bens e Talentos, uma lição comentada pelo querido pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. O nosso abraço e o nosso agradecimento a Deus pela vida deste querido pastor Elinaldo. Meus prezados, esta lição de número 1, nós vamos primeiramente conceituarmos a questão da mordomia cristã. Aliás, o termo mordomia, no senso comum, ele tem um sentido totalmente avesso do que é realmente, etimologicamente, a palavra mordomia. Por exemplo, no sentido comum, quando nós falamos em mordomia, nós falamos ou pensamos de imediato em alguém que quer tirar vantagem ou que tem, através de alguma atividade, de algum serviço que ele desempenha, ele faz muito pouco pelas vantagens que ele tem. Quando uma pessoa vive desta forma, nós dizemos, essa pessoa está vivendo em uma mordomia. Mas a palavra mordomia, no sentido etimológico e principalmente no sentido cristão, ela tem uma conotação totalmente diferente e é sobre isso que essa lição vai tratar. Aliás, nessas 13 lições desse trimestre, nós vamos estudar assuntos preciosíssimos para a nossa vida de fé cristã. Esta lição é uma lição muito prática e mordomia é uma das doutrinas defendidas pela Bíblia Sagrada. Então nós vamos estudar, por exemplo, sobre a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito. Vamos estudar sobre a mordomia da família, da igreja local, a mordomia da adoração, das ofertas e dos nossos dízimos, inclusive a mordomia do tempo, entre outros assuntos que estaremos discutindo, aprendendo e refletindo durante esse terceiro trimestre de 2019. Veja vocês que a nossa lição, já na sua capa, tanto a lição quanto o livro, também escrito pelo pastor Elinaldo, ele traz, e você pode visualizar aí na tela, como que é a capa da nossa revista. Nós podemos, olhando para esta figura inicial, temos aqui duas reflexões a respeito desta figura. Primeiramente, nós podemos vermos que a árvore ou a planta aí representando os talentos, os dons, as virtudes, os predicados. O relógio simbolizando o tempo. Nós temos aí a palavra e temos aí uma casa. Nós podemos tirarmos a primeira lição que nós temos que desenvolver os nossos talentos, alicerçado na palavra de Deus, dentro do tempo concedido pelo Senhor,
para o crescimento da casa de Deus e daqueles que nos rodeiam. Esse é o primeiro entendimento que nós podemos ter. Mas tem ainda um segundo entendimento que nós podemos ter aqui. É que Deus sustenta por meio da sua palavra, através dos dons espirituais e físicos, dentro do tempo estabelecido por Ele, para que eu e você sejamos mordomos fiéis na casa de Deus e na nossa própria casa. É bem sabido por todos nós que se alguém não administra bem a sua própria casa, e eu estou dizendo a própria casa, tanto a casa no sentido familiar, mas também na casa no sentido pessoal, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quem não administra bem o seu próprio templo, como poderá administrar a casa de Deus? Então, vejam vocês que são assuntos preciosíssimos que nós estaremos estudando nesses 3 meses. Pois bem, vamos agora, primeiramente, conceituar o que vem ser a palavra mordomo e a palavra mordomia. Primeiramente, então, vamos conceituar a palavra mordomo. Como a nossa própria lição já nos traz aqui, a palavra mordomo vem do latim majordomo, que significa o criado maior da casa. Nós temos, por exemplo, além do conceito em latim, nós temos o conceito grego para a palavra mordomo. A palavra mordomo ela vem do grego oikonomos, que significa administrador de uma casa ou de uma propriedade, quer dizer, é aquele que tem o cuidado de algo que não lhe pertence, conforme nos traz a Bíblia em Lucas capítulo 12, o versículo 42, que inclusive é a leitura bíblica em classe desta lição. Isso também Paulo nos traz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Mas temos também uma outra palavra grega que nos dá assim, uma amplitude maior do que vem a ser o conceito da palavra mordomo. A palavra mordomo vem também do grego epitropos, que significa administrador, gerente, o encarregado. Isso nós podemos encontrar nas Escrituras em Mateus no capítulo 20 e no versículo 8, também Lucas capítulo 8 e o versículo 3. Vamos ler principalmente Lucas capítulo 8 e o versículo 3, que nos diz assim o texto: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. No caso aqui, a palavra procurador, ou como gerente, como o encarregado da casa de Herodes. É importante nós observarmos aqui que o mordomo é alguém, então, que ele administra algo que não é seu. Ele cuida de algo que pertence ao seu senhor. E ele, portanto, não administra para si, mas ele administra para seu senhor. Ele não pensa em si, mas ele pensa em como ser útil ao seu senhor e aos seus conservos. Portanto, ele não é dono daquilo que administra. O mordomo, ele segue normas, ele segue regras. O mordomo da casa de Deus também da mesma forma, ele não administra para si. Portanto, ele não pode administrar pensando em si mesmo, mas ele administra pensando naquilo que é melhor para o seu senhor, para os seus conservos. E ele segue normas, e a norma que o administrador na casa de Deus segue é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. O primeiro mordomo que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas é Adão. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo de número 28, nós já podemos ver a forma como Deus fala com Adão. Diz assim: e Deus o abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move
sobre a terra. A gente veja aqui que Deus, ao criar, portanto, o ser humano, Deus dá a esse ser humano o poder da administração. Tudo é do Senhor, como nos diz a Bíblia, do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Porém, o Senhor entrega o planeta Terra nas mãos do ser humano e diz para ele: dominai, frutificai, ou seja, gerenciai tudo, administrai. E Deus dá a este homem algumas regras. Portanto, Adão é o primeiro mordomo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Vamos agora conceituar também a palavra mordomia. Então a palavra mordomia, ela vem também do grego, que é oikonomia. Aliás, desta palavra oikonomia se deriva a palavra em português economia. E quando nós falamos em economia, nós estamos falando sobre a administração de uma casa ou administração de bens. Veja que mordomia, portanto, é o cargo ou ofício de um mordomo, é a administração dos bens materiais e espirituais feita pelo mordomo. A Bíblia vai nos registrar, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, o versículo 36, quando ele diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então veja que tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e todos aqueles que nela habitam, e todos nós somos apenas mordomos, ou seja, nós praticamos a mordomia, a administração de algo que não é nosso, mas que pertence ao Senhor. Portanto, meus amados, a mordomia cristã é uma doutrina cristã da mais alta relevância para a nossa vida espiritual, porque são os predicados, são os adjetivos, são os talentos que Deus colocou à nossa disposição para melhor servirmos ao seu reino. E talvez a pergunta que se faz é: qual a base bíblica que temos para balizar que Deus é dono de tudo? Por exemplo, nós encontramos no Salmo número 24, verso 1, quando o salmista diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Temos também uma outra base bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vejamos, por exemplo, o que diz o versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então veja que a mordomia cristã, ela faz parte do nosso dever ou da nossa forma de viver cristã. A Bíblia, por exemplo, nos apresenta lá no livro do Gênesis, e como todos sabemos, o livro do Gênesis é o livro dos princípios. E nós temos, por exemplo, os princípios dos deveres e os princípios dos direitos registrados em Gênesis. Por exemplo, no capítulo 1 e o versículo 28, nós podemos vermos aqui o princípio do dever. Diz assim, olha, e Deus os abençoou. Ou repetindo até esse versículo que nós já o lemos. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai. Esse é um dever cristão. Isso, portanto, faz parte do nosso papel como mordomos. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. São deveres do mordomo perante este mundo. Mas nós temos também os nossos direitos. Por exemplo, Gênesis 1 e 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Então, o mordomo, ele tem que estar ciente dos seus deveres e tem que estar ciente dos seus direitos. É tão claro que muitas das vezes nós queremos saber mais dos nossos direitos
do que dos nossos deveres. Mas na Bíblia, o princípio do dever vem antes do princípio do direito. Talvez essa seja uma das primeiras lições que nós podemos tirar já da nossa lição, essa lição de número 1. Bom, uma vez que nós refletimos e aprendemos sobre a conceituação de mordomo e de mordomia, vamos pensar um pouquinho agora no ponto 2 desta lição. Este ponto 2, ela nos faz refletirmos talvez sobre uma pergunta que não quer calar. E a pergunta é: como ser um mordomo cristão bem-sucedido? Bem-sucedido na vida pessoal, na vida espiritual, na vida social, na vida profissional, financeira, enfim. E talvez a pergunta, ou a resposta para essa pergunta, seja desenvolvendo a maturidade cristã. Talvez esta frase, desenvolver a maturidade cristã, seja a grande busca que eu e você, que cada aluno da escola dominical, precisamos sair neste domingo com isso bem claro dentro de nós. Como que eu faço para ser um mordomo cada dia mais bem sucedido na minha vida cristã? Então, a resposta é desenvolvendo a maturidade cristã. Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 18, ele nos traz citações que nos leva a uma reflexão a respeito disso, que quem sabe você pode estar pontuando versículo a versículo deste capítulo 8, juntamente com a sua classe. Diz assim o texto: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, ou se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então veja, meus prezados, que ser maduro, ou ter maturidade cristã, não é sinônimo de ser velho. Há muitos velhos imaturos, mas há muitos jovens já com a maturidade desenvolvida. Ter maturidade é ter experiências suficientes que lhe confiram sabedoria para agir e errar menos. O que Moisés, ou Deus através de Moisés, orienta o povo é para que jamais perca de vista que tudo aquilo que vem a nossas mãos, toda a riqueza, todos os talentos, os predicados, toda a boa dádiva, ela vem do Pai das luzes, como nos diz o escritor do Novo Testamento, em quem não há sombra e nem variação. Tudo pertence ao Senhor, como nós lemos lá em Atos 17. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor por isso. Então, esta é a segunda lição que nós podemos extrair desta aula.
de que a forma como eu posso ser um mordomo bem-sucedido é desenvolvendo a maturidade cristã. E maturidade cristã não é sinal de velhice, mas eu posso ser jovem e ter a maturidade cristã. É quando eu compreendo, na sua mais alta extensão, de que tudo que vem às minhas mãos não é porque eu tenho capacidade. Tudo aquilo que vem para mim fazer, eu faço porque é o Senhor quem tem me dado vida, é o Senhor quem tem me dado fôlego de vida, é o Senhor que tem me dado a inteligência, é o Senhor que tem me capacitado com os talentos, com os predicados, com os adjetivos, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Louvado seja o Senhor por isso. Então, maturidade é isso, é reconhecer que tudo é do Senhor, tudo é por Ele e para Ele. O nosso texto áureo desta lição, eu gosto deste texto áureo na tradução da linguagem de hoje, na NTLH. Então, Lucas capítulo 12 e o versículo de número 42 e o 43, vamos ver como nos diz a Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim o texto: o Senhor respondeu: quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Então veja que o mordomo fiel, o mordomo que reconhece que ele não é dono e que ele não trabalha para si, mas ele trabalha para o seu Senhor, e portanto ele tem uma função de administrar bem todos os recursos que o seu patrão lhe dá às mãos, e que cabe a ele fazer com que a casa seja gerida da melhor forma possível. Esse mordomo, ele tem inclusive uma função bem específica aqui, como nos diz o texto no versículo 22, de dar aos demais empregados a comida na hora certa. Ou como nos diz na Almeida Revista e Corrigida, para lhes dar a tempo a ração. Quer dizer, alimentar inclusive aqueles que estão debaixo da sua autoridade. No capítulo 2, então, desta lição, que vamos estudar sobre a mordomia espiritual do cristão, a mordomia cristã, ela deve ser praticada dentro deste amor cristão, dentro de um altruísmo cristão. Veja que o texto que a CPAD nos traz aqui é baseado na parábola do bom samaritano, registrada tanto em Mateus, no capítulo 22, como também em Marcos, capítulo 12 e Lucas, capítulo 10. Mas vamos ver o que diz Mateus, capítulo 22 e o versículo de número 36. Aqui é Jesus sendo abordado pelos fariseus, e um deles, um doutor da lei, a Bíblia nos informa que para o experimentar, ele diz para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus toma a iniciativa, e no versículo 37, Jesus diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. Grife a palavra, semelhante a este. Então, e o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus arremata dizendo assim: desses dois mandamentos
dependem toda a lei e os profetas. Veja então o que é que está por trás disso. O que está por trás disso, Jesus vai utilizar a parábola do bom samaritano justamente para trazer sobre a questão do amor ao próximo, de que não adianta dizer que ama a Deus se não ama o próximo. Aliás, o apóstolo João, em uma de suas epístolas, ele até vai nos trazer isso de uma forma bem enfática, quando ele diz assim: ninguém vai me enganar dizendo que ama a Deus que não o vê, se não ama o próximo a quem está vendo. Então, essa parábola do bom samaritano, Jesus vai tratar ali sobre o que estava por trás da intenção, ou qual que era a motivação, o que estava no fundo do coração daquele doutor da lei. E veja que Jesus deixa aqui uma linha muito tênue entre o primeiro e o segundo mandamento, ou como Jesus resume essa lei em 2 mandamentos. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus. E depois, no versículo 39, ele vai dizer: e o segundo, semelhante a esse. Semelhante não é igual, mas é parecido. Sabe aquela coisa que você não sabe, será que é mesmo ou não é? É tão parecido que parece que você não consegue distinguir o que é um e o que é outro. Então é justamente isso que Jesus está trazendo em cena aqui. Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, mas o segundo é muito semelhante a esse. Quer dizer, não dá para você distinguir exato o que é um, o que é melhor, o que é maior, o que é menor. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a mordomia cristã, ela tem que ser desenvolvida em toda a sua amplitude, dentro deste amor altruísta, dentro deste amor ao próximo. Eu sirvo a Deus à medida em que eu sirvo o próximo. Eu amo a Deus à medida em que eu amo o meu próximo. E dentro dessa verdade, talvez a pergunta que se coloca é: quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta que eu preciso perguntar para mim mesmo. Talvez... E Jesus, quando ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano, ele deixa bem claro, quando ele pergunta para o mestre da lei: olha, quem te parece que é o próximo daquele que estava caído à beira da estrada? E ele tem que admitir que o próximo foi aquele que usou de compaixão. Tem uma outra passagem da Bíblia, em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que nos vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro, ou daquele homem que tinha muitos bens e que Lázaro era um mendigo e que jazia cheio de chagas à porta daquele rico e que se alimentava das migalhas que caía da mesa daquele homem afortunado. E aquele rico, ele perdeu a chance da sua vida. Ele perdeu a chance de ajudar o próximo. Quem que era o próximo daquele rico? Era Lázaro, que estava todos os dias. Talvez era a grande oportunidade que o Senhor da Seara, o Deus Todo-Poderoso, colocava não apenas à porta da sua casa, mas quase que debaixo da sua mesa, querendo mostrar para ele: eis aí o teu próximo, cuida dele. Mas aquele rico perdeu a oportunidade da sua vida por desprezar o amor ao próximo. Muitas das vezes, Deus também tem colocado na porta da nossa casa, na porta da nossa empresa, talvez na porta da igreja que fazemos parte, alguém para que nós possamos usar de misericórdia. Então, a mordomia cristã, ela não faz nenhum sentido se nós desprezarmos talvez a maior virtude
da mordomia, que é o amor cristão. Então responda para você mesmo, quem é o teu próximo? Mas nesse ponto 2, nós encontramos ainda a mordomia da fé cristã. E aqui nós podemos, e você pode até conceituar com a classe, a diferença de fidelidade e de fé. A fé, o escritor aos Hebreus nos traz uma definição muito linda na sua carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, quando ele vai nos definir o que é fé. Mas parece que fé é a questão da confiança em Deus. Eu sempre costumo dizer que a coisa mais difícil na vida, que nós levamos talvez a vida toda para aprendermos, é confiar em Deus. Como é difícil e como deve ser uma busca constante no nosso viver a questão da confiança em Deus. Pois a grande pergunta que o ser humano tem que responder é: Deus existe ou não existe? Porque se Deus não existe, eu posso viver a vida de qualquer maneira. Mas se Deus existe, há um jeito certo de viver. E o jeito não é como eu penso, mas o jeito é como o Senhor, o dono de tudo, quer. E há uma regra para isso, e a regra está em sua palavra. E se Deus existe, e eu tenho um jeito certo de viver, eu preciso confiar no caráter de Deus. Então, fé é a fé no caráter de Deus, é o confiar de que aquilo que o Senhor falou é verdadeiro, de que se Ele disse, passa os céus e passa a terra, mas as suas palavras permanecem para sempre. Então a fé é o grande patrimônio espiritual, isso fala da nossa experiência pessoal. O escritor da segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 17, o apóstolo Paulo, quando ele está falando com o seu filho na fé, Timóteo, ele traz uma definição muito linda aqui. Aliás, é no versículo 7, capítulo 4 e o versículo 7, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja que o guardar a fé aqui não é guardar no sentido de acumular. Não é fazer como fazemos talvez com o dinheiro, que eu vou acumulando como que se fosse um em cima do outro, para ter com abundância. Mas a fé aqui é no sentido de proteger para não negociar. Eu guardo no meu coração. E eu guardo como? Exercitando a fé dia a dia. Cada dia, a cada prova, a cada experiência nova que eu passo com o meu Senhor, mais eu vou sendo alicerçado na fé. Aquela fé serve como uma proteção para a minha vida espiritual contra as vicissitudes da vida, contra as intempéries que muitas das vezes a vida tenta a nos assolar. Então, meus amados, guardemos cada dia a fé. Nós podemos perder tudo, mas não podemos jamais perdermos a fé. Como nos diz o escritor da Carta das Revelações de Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos refletirmos um pouquinho agora sobre o capítulo 3 desta lição, que nos vai falar a respeito da mordomia dos bens materiais. É importante observarmos aqui o que o evangelista Lucas nos descreve no capítulo 16 a respeito da parábola do mordomo infiel. É bem verdade que esta parábola do mordomo infiel talvez seja uma das parábolas de Jesus de maior complexidade no seu entendimento, e certamente você poderá verificar e diagnosticar isso,
que há várias formas ou há vários tipos de interpretação que se dá a esta parábola. Muitos entendem que a parábola do capítulo 16 do mordomo infiel, ela é uma continuidade das outras 3 parábolas mencionadas no capítulo de número 15, conhecida por nós como o capítulo dos perdidos e dos achados, que vai nos falar sobre a ovelha perdida, vai nos falar sobre a dracma perdida e vai nos falar a respeito do filho perdido, tanto o filho que saiu de casa quanto o filho perdido dentro de casa. E o capítulo 16, ele é justamente uma continuidade dessas 3 parábolas. Jesus está falando para os fariseus que o acusava de se assentar e de estar rodeado pelos publicanos e pecadores. Os fariseus, eles se julgavam os donos da verdade, e Jesus então utiliza de 4 parábolas para tentar mostrar qual que era a vontade de Deus para as suas vidas. E no capítulo 16, Jesus vai dizer que havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então veja que Jesus vai contar uma parábola para trazer uma verdade principal. A parábola, eu não posso pegar tudo que tem nela e fazer aplicações práticas, mas eu tenho que entender qual que é o sentido que está por trás, ou qual é a máxima que Jesus quis, o ensinamento maior que Jesus quis trazer a respeito desse assunto. Então veja que a parábola é de um homem rico e que ele estava distante, tinha um mordomo que cuidava conta da sua herdade, mas ele recebe algumas informações, e as informações não eram tão boas a respeito do que o seu mordomo estava fazendo. Portanto, ele chama este mordomo e diz: olha, presta conta da tua administração. Como que você está administrando os meus bens? Mas veja que este mordomo, ao saber que seria chamado pelo seu senhor, antes que isso ocorra, ele tem uma iniciativa. E qual que é a iniciativa? Primeiramente, ele faz um diagnóstico de qual que era a sua competência, qual que eram as suas qualidades. E no versículo 3 do capítulo 16 de Lucas, diz assim: o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Por esta expressão, a gente já imagina que a capacidade ou a competência desse mordomo era ínfima. Porque alguém que está posto sobre a administração de bens, e nos dá a entender que eram bens muito grandes, e que ele uma vez se vê que, sendo despedido, ele só tem 2 alternativas: cavar poço ou mendigar. Mas cavar poço, ele, por algumas questões físicas, ele achava que não tinha condições físicas suficientes. Cavar não posso. A segunda condição que ele poderia fazer se perdesse aquele emprego seria mendigar. E ele vai dizer: de mendigar tenho vergonha. Então alguém que tem como alternativa, além de administrar, cavar poço ou mendigar, dá para entender que ele não tem a competência ou estava talvez exercendo uma atividade da qual não tinha capacidade suficiente. E pelo texto dá a entender que ele não tinha capacidade mesmo. Por que nós podemos depreender isso do texto? Porque ele toma uma iniciativa. Ele diz: olha, eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia,
alguém possa me receber em casa, quer dizer, eu não venha ter que viver mendigando. E ele, no versículo 5, a Bíblia nos informa que ele chama a si cada um dos devedores do seu Senhor. E ele chama o primeiro, ele diz: olha, quanto deves ao meu Senhor? Bom, um administrador, um gerente, um responsável pelos bens de um senhor, que não sabe quanto o devedor deve ao seu patrão, ou qual o crédito que ele tem para receber, sendo ele o administrador, dá para percebermos que ele estava sendo, no mínimo, um mordomo relapso. Um mordomo que estava administrando algo para o qual não tinha competência. E cabe ao próprio devedor dizer o quanto devia. O versículo 6 diz assim: ele respondeu: 100 medidas de azeite. Veja que isso é uma quantidade enorme, você pode pesquisar melhor a respeito disso. Ele disse-lhe: olha, toma a tua conta e assentando-te, escreve 50. Então veja que devia 100 medidas de azeite, ele reduz isso para 50. Da mesma forma como ele chama o segundo, ele também não sabe o quanto. Então ele pergunta: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E ele disse: toma a tua conta e escreve 80. O que Jesus vai elogiar? Então Jesus aqui, ele não está de forma alguma elogiando a má administração deste mordomo. Pelo contrário, a má administração é algo deplorável. Jesus não está elogiando aqui a falta de ética deste mordomo, mas Jesus vai elogiar aqui a atitude deste homem, ou a prudência dele, para que, uma vez perdendo o emprego, ele pudesse ter amigos que o pudesse receber em sua casa. E veja então que é justamente isso que Jesus vai nos dizer no versículo 8: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aí vem a recomendação logo abaixo, que nós temos que granjear amigos. Então veja que a mordomia cristã, no desempenho ou no desenvolvimento da nossa atividade como mordomos, nós temos que amar o próximo, nós temos que confiar em Deus, termos a fé, saber que Deus há de pedir contas e que nós, como mordomos, nós temos que administrar de uma forma prudente. A prudência tem que fazer parte da vida cristã. E aqui, o comentarista, pastor Linaldo, nos traz sobre algumas prudências que o cristão precisa ter. Primeiramente, com respeito às suas finanças. Veja que o cristão, ele precisa ter a sua vida de trabalho, a sua vida de atividade. O trabalho não é um mal. Aliás, a ausência de trabalho é um grande problema. Mas o trabalho em si, ele dignifica o homem. Alguns até pensam de que o trabalho veio com uma queda. Mas o trabalho foi dado ao homem antes da queda. O trabalho é uma bênção na vida do homem. O grande problema hoje é a preguiça. O comentarista até comenta que nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Deus rejeita a preguiça. O livro de Provérbios até nos aconselha a aprendermos com as formigas, que durante o inverno, ou que durante o verão, melhor dizendo, ela junta alimentos para ter o que comer durante o inverno. Assim também deve ser a vida
do cristão. O cristão deve ter muito cuidado com as suas finanças. A vida financeira de um homem acaba sendo um termômetro da sua vida familiar. Se ele tem uma vida financeira bem administrada, isso favorecerá e muito a sua vida conjugal, a sua vida como pai, a sua vida no seu trabalho, enfim, ele terá uma vida muito mais tranquila se ele for uma pessoa que controla bem as suas finanças. Muitas das vezes, mais do que ganhar, é como administrar bem aquilo que Deus nos dá. Tem pessoas que ganham muito, mas não conseguem viver sem dívidas. Tem outros que ganham menos, mas sabem administrar de uma forma que todos os meses ainda tem algo que possa guardar durante o verão para ter durante os dias de vacas magras ou durante o inverno, que a qualquer momento pode chegar na vida de cada um de nós. No ponto 2, nós vamos ver sobre o cristão e as riquezas. É tão claro que a Bíblia condena expressamente a avareza. A avareza é algo totalmente deplorável e condenado nas Escrituras Sagradas. Né? O amor ao dinheiro, quando a pessoa coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Veja que o próprio Jesus, ele nos ensinou isso lá em Lucas capítulo 12 e o versículo 15, quando ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E veja, meus prezados, que nessa busca desenfreada pela riqueza, muitas das vezes a pessoa passa por cima de tudo e de todos. Isso tem sido talvez o mal do século. Isso leva o homem para um egoísmo desenfreado. Muitos hoje até se apossam de atos que intrinsecamente a Bíblia condena. Por exemplo, o fazer uso até de rifas, o fazer usos de jogos de azar, de bingos, de loterias, e nós como cristãos temos que ter muito cuidado nisso. Aliás, mormente, nos últimos anos, quando hoje o acesso à jogatina tem ficado cada vez mais fácil, com a possibilidade de se jogar até pelo internet bank e outras coisas mais, muitas vezes até muitos cristãos, com afã de ganhar dinheiro sem ser pelo suor do trabalho, têm entrado por esse desvario, por este caminho, e a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Então reforce isso na sua classe. O ponto 3 vai nos falar sobre o cristão e a contribuição para a igreja. Veja que este ponto é totalmente o avesso do cristão e as riquezas. Veja que o avesso da avareza é eu ter o coração pronto e as mãos abertas para contribuir. E a contribuição para a casa de Deus nada mais é do que o meu reconhecimento, a minha gratidão de que nada é meu, mas tudo é do Senhor. E portanto, como eu sei que tudo é do Senhor, não é que eu vou pagar ao Senhor, mas como uma forma de gratidão, eu devolvo ao Senhor uma parte daquilo que Ele me dá, ou daquilo que Ele coloca à minha disposição, porque tudo é dele, tá certo? E eu, portanto, devolvo como uma forma de gratidão, dizendo: Senhor, eu reconheço que nada tem e nada teria se o Senhor não tivesse me dado saúde, se o Senhor não tivesse me dado inteligência, se o Senhor não tivesse me dado os predicados que tenho, não tivesse me dado os talentos. Nada disso teria. Como forma de gratidão, Senhor, eu devolvo.
E como é que eu devolvo ao Senhor? A exemplo do que Abraão fez. Como que Abraão fez? Ainda antes da lei. Abraão, reconhecendo que se o Senhor não tivesse com ele naquela batalha, ele jamais poderia ter vencido. Ele chega para Melquisedeque e ele dá o dízimo, ou 10% daquilo que ele tinha pego do despojo. Então reforce isso também com a sua classe. Portanto, meus amados, são 13 lições ricas e importantíssimas que nós estaremos estudando nesse trimestre. Cada um desses assuntos e outros mais serão aprofundados nas próximas aulas. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma muito especial. Que possamos ter uma aula rica, aonde os nossos alunos possam sair das nossas igrejas vibrando, gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.